Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10, e o nosso tema é a cura do paralítico de Cafarnaum. Essa lição é muito importante, muito boa, é um milagre bem conhecido dos irmãos, os 4 jovens, dos 4 homens que levaram aquele paralítico ali, subiram no telhado e desceram aos pés de Jesus. Aqui no nosso texto do dia, essa passagem aqui, o autor da revista aqui, ele colocou no livro de Marcos, mas também se é registrado no livro de Mateus e de Lucas. Mas no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5, diz assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, a fé daqueles homens. Eles tinham fé que seu amigo poderia ser curado, poderia ser restaurado. Então nós vemos, irmãos, que a fé daqueles homens foi que trouxe cura para aquele homem. Síntese. A nossa síntese. Ao tratar primeiramente da questão do pecado na vida do paralítico de Cafarnaum, Jesus demonstra que este, na verdade, é o grande problema do ser humano, ou seja, o pecado, a incredulidade. Esse é um dos grandes problemas dos seres humanos. Mas Jesus, ele trata com aquele homem o pecado, trata com o interior daquele homem e depois vem a curar ele. A nosso texto bíblico que está em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 8, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta a eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, ou seja, cada um pegando de um lado. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Baixaram o leito onde jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam entre o coração, dizendo: Por que este diz assim? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Irmãos, aqui nós vemos que Jesus, quando Jesus ele estava, principalmente no ministério, nos primeiros anos, no primeiro ano do seu ministério, quando Jesus ele ia pregar, a aglomeração era muito grande, as pessoas iam até Jesus para serem curadas, para receber a graça do Senhor. Mas aqui a gente vê que este homem paralítico, claro, ele não podia ir lá sozinho, ele precisava de pessoas. E graças a Deus, vamos dizer assim, que em Provérbios, aqui está registrado na lição, em Provérbios diz que é bom que nós tenhamos amigos. Quando leva ele lá, e eles sobem, aqui não sei se na lição dos irmãos tem essa gravura aqui, mas nas casas antigamente, na época de Jesus, existia uma escada do lado, onde alguns dizem que lá em cima se colocava como se fosse uma espécie de caixa d'água, ou seja, as pessoas caminhavam por cima do telhado. Então deveria ser um telhado muito firme. Então eles com certeza tiveram muito trabalho para poder destelhar aquela casa, cavar e colocar o paralítico ali nos pés de Jesus, na frente do Senhor. Cara, uma cena inusitada, porém nós vemos que esses homens tiveram fé, falando: não, a gente vai fazer isso porque através disso, ele chegando perto de Jesus, Jesus vai curá-lo. A nossa introdução. Apesar de menor entre os 4 evangelhos, o de Marcos tem sido tradicionalmente apresentado como bem mais antigo deles e também fonte dos sinóticos. Irmãos, a questão do evangelho de Marcos, ele aqui vai dizer, e os estudiosos também dizem, que ele é o evangelho mais antigo. Por que sinótico? Porque os evangelhos sinóticos, eles se agrupam entre si, praticamente falam das mesmas coisas. O evangelho de João já diverge um pouco mais, mas aqui o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas falam das mesmas coisas, irmãos. Não tem muita divergência. Falam dos milagres, falam muitas as questões dos milagres do Senhor. Mas aqui no Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais antigo. Foi um primeiro evangelho, segundo os estudiosos, que foi escrito. Então, através dele, com base nele, Mateus e Lucas escreveram os outros evangelhos, os evangelhos ao qual levam o seu nome. Aqui mais para frente aqui, diz assim como essa lição deste evangelho serão extraídas as narrativas de milagres para demais lições que ainda restam ser comentadas, a de hoje contém grandes valores. Nós vamos ver o valor da amizade,
o valor do companheirismo, o valor de se preocupar com a causa do seu próximo. O ministério de Jesus Cristo. Cafarnaum, cidade base no ministério de Jesus na Galileia. O texto bíblico da lição inicia informativo que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Como nós já dissemos, meus irmãos, Jesus aqui, ele aqui está dizendo que ele voltou a Cafarnaum, só que quando ele volta para aquele lugar, ele estava em casa. E aí aquela notícia, ela se espalhou por todos os lugares. Porque aqui no finalzinho diz assim, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Então isso aqui, João Batista, ele estava pregando acerca do que viria. Do que veio, Jesus, ele veio o quê? Para trazer paz, para trazer arrependimento para o povo. E aqui no 2, quando Jesus estava, quando vai dizer que quando Jesus ele ia para algum lugar, ele estava em algum lugar, como nós já falamos, principalmente no começo do seu ministério, as aglomerações eram muito grandes, as pessoas iam mesmo para receber o milagre do Senhor. Por quê? Porque elas estavam crendo. O primeiro ano de Jesus, que foi o ano que foi um ministério muito, que as pessoas reconheceram verdadeiramente. Depois, principalmente no último ano, as pessoas ficaram meio assim por causa das perseguições, mas principalmente no primeiro ano, que foi a ascensão do ministério de Jesus, nós vemos o quê? Que as pessoas iam até onde Jesus estava, existia aglomeração. E Jesus, claro, começava a pregar para essas pessoas, começava a trazer o reino de Deus, começava a trazer para as pessoas a reflexão acerca do reino do Senhor. E aqui no 3, o anúncio da palavra, longe de irritar-se ou fugir, Marcos informa que diante da aglomeração que se formou, o mestre fez o que lhe competia, anunciava-lhes a palavra. Então, como nós já dissemos, quando ele via toda aquela aglomeração, ele via o momento propício, o momento ímpar para poder o quê? Falar acerca do Senhor, falar acerca de Deus, pregar o Evangelho, falar acerca da palavra, que é a sua palavra, ele é a própria palavra, falar acerca disso. Então Jesus, ele aproveitava estes momentos para quê? Para pregar, para falar acerca do Pai, para falar acerca da redenção, para falar acerca das maravilhas que o Senhor faz, e também ele fazia maravilhas cumprindo assim a palavra do Senhor, a palavra dos profetas, a palavra no ministério dele. Então nós vemos aqui que Jesus, ele prega a palavra, ele fala acerca do reino de Deus, e quando está aquela multidão, ele realizou muitos e diversos milagres, e também pregava muito. Jesus não apenas só realizava milagres, não, ele pregava, Jesus falava acerca do reino do seu Pai. O tópico 2, uma grande demonstração de fé, o valor da amizade. Irmãos, aqui o valor da amizade, nesse tópico 1, foi um valor primordial para aquele homem receber o milagre de Jesus. Nós vemos outro milagre acontecendo, que é o paralítico do tanque de Betesda. Nós vemos que ali Jesus se compadeceu daquele homem e foi até ele, porque ele diz: olha, eu não tenho ninguém para me jogar lá. Eu não tenho ninguém para me jogar. Quando desce, a água é agitada, não tenho ninguém que me jogue ali. Mas aqui, nós vemos que esses quatro amigos desse rapaz levaram aquele rapaz e não desistiram. Quando eles viram que estava cercada, a cidade estava, a casa estava cercada, cheia, muita gente, uma aglomeração muito grande que jamais eles conseguiriam passar. Quem já esteve em igreja cheia sabe como é que é. Você não consegue andar, você não consegue ir de um lugar para o outro. E ainda mais ali, Jesus realizando vários milagres, diversos milagres, as pessoas recebendo a palavra. Então ali estava muito difícil. Então aqueles homens chegaram e, como nós já falamos, subiram pela escada, que é muito provável que existia uma escada do lado da casa, subiram e resolveram levar o seu amigo até Jesus através do telhado que teve. Eles tiveram muito trabalho, irmãos. Olha, veja bem, não era qualquer telhado, porque para eles se locomoverem em cima do telhado, se fossem uns 4 e um mais um, que era 5, mais o paralítico 5, eles não teriam cavado e teriam levado aquele paralítico até Jesus. Não, os 5 teriam caído dentro da casa, mas isso não aconteceu por quê? Porque era um telhado firme, era um lugar firme, era uma laje, vamos dizer assim, se a gente fosse colocar hoje, muito firme, para poder comportar as pessoas. Então, por isso que eles tiram essa questão,
Eles têm certeza dessa questão, que lá se armazenava água em cima do telhado. Então ali as pessoas se locomoviam, não apenas aqueles homens se locomoveram, mas outras pessoas também ficavam se andando em cima do telhado. Então aqui Jesus, aqui essa atitude daqueles homens, nós vemos a fé de querer, de desejar ver o que? O seu amigo recebendo a graça, recebendo o milagre do Senhor. E aqui no 2, uma atitude ousada. Ao chegar à casa, por causa da multidão, os 4 amigos foram impedidos de aproximar-se de Jesus. Contudo, pela atitude dos 4 homens, é possível verificar que sequer passou pela cabeça deles desistir. Então, meus irmãos, foi ousado. O que eles fizeram foi muito ousado. Ninguém ali naquele momento jamais havia feito isso, teve essa ideia. Por isso, que às vezes a nossa ousadia é coisa boa. Às vezes a nossa ousadia na direção do Senhor, querendo demonstrar uma fé, querendo demonstrar a presença de Deus na nossa vida, é bom. Foi isso que esses homens fizeram. Eles foram ousados, eles tiveram fé, não desistiram, apesar da aglomeração, podia... poxa, mas tá muito cheio aqui, eu vou esperar uma outra oportunidade. Se Jesus estiver por aqui, ou se nós encontrarmos ele por aqui pela cidade, a gente fala do nosso amigo, a gente traz o nosso amigo. Não, eles falam, não, a oportunidade é hoje. E não desistiram, subiram ao telhado, fizeram aquilo que deveria fazer, abriram um buraco no telhado, e depois eu não sei se o dono da casa reclamou acerca disso, se eles tiveram que consertar, mas a Bíblia não diz, mas certo é que eles cavaram e tiveram que abrir um buraco muito grande para que entrasse a cama com o paralítico, e tiveram que ter um cuidado muito grande para descer o seu amigo ali aos pés de Jesus. Uma fé quase palpável. Parte 3. Para alguém que estava pregando, tal movimentação certamente interrompeu o ato, não obstante, Jesus não se mostrou incomodado antes, diz o texto, vendo-lhes a fé. Então Jesus não se sentiu em nenhum momento incomodado, porque aqueles homens estavam interrompendo a pregação, interrompendo aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava ensinando para o povo. Pelo contrário, Jesus se maravilhou com a fé deles. Em maneira nenhuma Jesus os repreendeu, falou: o que vocês estão fazendo? Eu estou pregando, que falta de educação. Em maneira nenhuma Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus ressaltou a fé deles. Olha, vendo-lhes a fé. A Bíblia diz que é vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, curou aquele homem. Falou: seus pecados, né? Seus muitos pecados são perdoados. Você vai e não peques mais. Então Jesus, nós vemos aqui, claro que ele não disse não vai e não peques mais, disse outra situação. Mas é que Jesus perdoou o pecado daquele homem. Perdoou o pecado daquele homem através da união daqueles amigos. Da união daqueles amigos em prol do seu amigo. Parte 3, tópico 3. Uma restauração completa. Parte 1. O questionamento dos doutores da lei. Os doutores da lei ficaram questionando, irmãos. Por que isso? Quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele que vai perdoar? Jesus, Filho de Deus, tem todo o poder para perdoar pecados, tem todo o poder para fazer aquilo que ele quer fazer. Então aqui, esses homens aqui ficavam seguindo a Jesus, não para receber a palavra do Senhor, não para receber a graça do Senhor, não para receber a cura. Não. Eles ficavam seguindo Jesus onde Jesus estava para poder criticar o ministério de Jesus, para poder criticar acerca daquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava sendo, o seu ministério estava bem, estava crescendo muito naquele momento. E nós vemos ali que eles estavam seguindo Jesus para criticar Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, acontece isso dentro da igreja. As pessoas, em vez de dar graças a Deus, mas esse homem está em pecado, esse está em terrível situação, não sei o quê. Deus está usando ele está sendo o portador da palavra, ou cantando algum hino. Irmão, receba aquilo. Porque às vezes a gente vê pessoas que não tem nada a ver com crente, que é totalmente adúlteros, que passam por situações terríveis, que não são crentes, e a gente fica ouvindo aquela pessoa falando, ou às vezes uma música, tem pessoas que gostam de música que não é de crente, que música secular, e às vezes aquele homem gosta é um drogado, vive situações terríveis, e às vezes aceita aquele homem fala, e às vezes um crente, tudo bem, que pecou, errou, mas é aquilo, a vida dele para com Deus. Vai para a igreja e preste o seu culto. Não faça como esses fariseus de achar que era melhor do que os outros. Tópico 2. Parte 2. As inquirições e o milagre. Se a primeira pergunta feita pelo Senhor já parecia surpreendente, como ele sabia o que os escribas estavam pensando? As próximas indagações vão muito além. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Irmãos,
Jesus, como ele tem todo o poder, ele falou, para mim não tem dificuldade nenhuma, é tanto eu perdoar pecados, como eu dizer para eles que levanta-te e anda. Para mim não tem problema. E para vocês, tem algum problema? Então Jesus aqui estava colocando diante deles, cadê o amor? Cadê? Para mim isso é natural fazer. Tanto perdoar pecados, como fazer com que esse paralítico levante e ande. Mas e para vocês? O que é mais difícil? E aqui vai dizer também que, que ele sabia o que os escribas estavam pensando. As próximas, aí que nós já falamos. Dizer ao paralítico, levante, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levante, toma o teu leito e anda. É aquilo que nós já falamos. Mas, aqui para frente, é preciso notar que o mestre não pergunta sobre o que é mais fácil, e sim o que é mais fácil. Ou seja, para Jesus, meus irmãos, tudo é possível. O que é difícil para nós é fácil para Deus. Porque, ó, o que é mais, não pergunta o que é mais difícil, e sim o que é mais fácil. Não o que é mais difícil. Não pergunta o que é mais difícil para você, não, mas o que é mais fácil. Então, Jesus tendo todo o poder, nada para ele é difícil, meus irmãos. Tudo para Jesus, meus irmãos, é fácil. Porque, na verdade, o fácil é o contrário do difícil. Para Jesus é tudo normal, tudo acontece de uma forma natural. Porque para Jesus não existe coisa fácil, também não existe coisa difícil. Para nós que somos seres humanos, existe o difícil, existe o fácil. Mas para Jesus, tudo é possível. E vamos aqui para a nossa conclusão. A grande mensagem dessa lição é que Deus vê a nossa fé através de nossas atitudes, como viu daqueles homens e como viu também daquele paralítico que se colocou à disposição naquela situação. E não simplesmente de nossas palavras e crenças. Outra mensagem é que muito mais importante do que ter amigos, devemos ser amigos. Ser amigos a ponto de fazer coisas que talvez até fuja daquilo que religiosamente falando é convencional e protocolar. Irmãos, receber isso de alguém às vezes é muito bom. Receber isso dos nossos amigos, das pessoas que estão perto de nós, ver que eles estão orando por nós, ver que eles se preocupam com a nossa situação, é muito bom. Mas será que nós estamos fazendo o mesmo? Será que nós estamos, vamos dizer assim, se preocupando com a situação do nosso irmão, com a situação do nosso próximo? Pensemos nisso, irmãos. E assim, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu provavelmente vou gravar vídeos só depois, no começo do ano que vem, já que eu estou de mudança. É bem provável. Eu vou para Portugal, é bem provável que eu consiga me instalar, mas depois, lá para a lição 8, lição 9, eu já quero voltar a fazer os comentários, mesmo que seja no final já do nosso trimestre, mas eu quero já começar, assim Deus permitindo, começar a trazer a palavra para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e nos ajude, ore por nós. Você ainda que não é nosso canal, está convidadíssimo, mas saiba que não vai parar os comentários, mas sim eu apenas vai dar uma pausa para que eu venha me instalar em outro lugar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.